paz do Senhor. Voltamos com mais um vídeo. Agora nós iremos abordar o segundo tópico da nossa lição. Esse segundo tópico, ele traz o título A espiritualidade holística, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Nesse segundo tópico serão abordados, ou melhor, nós iremos trabalhar em cima de dois subtópicos, que são esse que você pode ver aqui, o antigo paganismo, e o outro que fala sobre o misticismo oriental, como você pode ver aqui, o misticismo oriental. Beleza? Então vamos lá. O primeiro subtópico é o antigo paganismo e o segundo subtópico que nós trabalharemos neste tópico é o misticismo oriental. Tudo bem até aqui? Então, esse segundo tópico tem como tema a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Como nós já havíamos visto nos vídeos anteriores, é fato que o ser humano ele tem dentro de si uma necessidade de expressar a sua espiritualidade. Nós vimos isso nas últimas aulas que nós tivemos, nos últimos vídeos. Tendo essa necessidade de expressar a sua espiritualidade, ele acaba, sem o conhecimento de Deus, muitas vezes, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, ele acaba adorando a um Deus falso. Olha só o que o comentarista diz. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Que espiritualidade? Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Mas que espiritualidade? Essa espiritualidade que o homem pretende expressar para o seu Deus. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar a sua espiritualidade. Então, essa espiritualidade, como o comentarista diz, ela está presente em diversos povos, em diversas culturas. Poderia citar aqui 5. Nós vemos em diversas religiões essas espiritualidades sendo expressas. Nós vemos no cristianismo, nós vemos no judaísmo, nós vemos no islamismo, no hinduísmo e no budismo. Então, nós vemos essa espiritualidade sendo expressa através de 5 formas diferentes, ou através de 5 religiões diferentes. Nós temos o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo e o budismo. Só que a mesma forma que eu expresso a minha espiritualidade no cristianismo, não é a forma com que eu expresso a minha espiritualidade no cristianismo, não é a mesma forma que o hinduísta vai expressar no hinduísmo. Então, há essa diferença, pelo fato de muitos não terem o conhecimento no Deus verdadeiro. Para você ver, nós temos essas 5 religiões, essas 5 maiores religiões do mundo, são as mais conhecidas. 3 dessas 5 religiões são monoteístas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo são monoteístas. Já o hinduísmo e o budismo são religiões que aderem para si um sistema politeísta. Eles adoram a vários deuses. Entra em xeque aqui, entra em questão aqui, a questão do diálogo interreligioso. Como assim, Tiago? O diálogo interreligioso, muitos homens falaram sobre isso. Eu poderia destacar aqui 3. Um teólogo chamado Karl Barth, outro chamado Karl Rahner e outro chamado Raymond Punker. Acho que é assim o nome dele. Eles falaram sobre 3 formas. Eles falaram sobre o exclusivismo. Karl Barth falou sobre o exclusivismo, Karl Rahner falou sobre o inclusivismo e Raymond Punker falou sobre o pluralismo.
Como assim, Tiago? Me explica melhor. Vou te explicar. O exclusivismo, ele diz o seguinte, olha, só há uma religião verdadeira, que para o exclusivismo é o cristianismo. E eles defendem essa sua afirmação usando o texto de Jesus, lá em João 14,6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a exposição do exclusivismo, para defender a sua afirmação. Já Karl Rahner, já Raymond Punker, no pluralismo, ele fala diferente. Ele diz assim, não, olha só, em cada uma dessas 5 religiões, lembra que eu falei aqui, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo, Raymond Punker diz assim, olha, em cada uma dessas 5 religiões há um pouquinho de Deus. Deus, ele não está presente só no judaísmo, só no cristianismo, não. Em cada uma dessas 5 religiões há um pouquinho de Deus. Então há essas diversas afirmações, há essas diversas questões. Aí surge uma pergunta, mas qual o Deus verdadeiro? Quem eu devo adorar? Se há tantas religiões no mundo, há tantas coisas, desde o princípio que eu me entendo por gente, eu vejo falar sobre religiões, sobre adoração. De certo, como o comentarista diz aqui, olha só, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Então, eis aí a questão. Todavia, entra em questão aqui o diálogo. Às vezes, vou citar um exemplo, eu sou um cristão, eu adoro a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo, só que eu me deparo com alguém que adora uma religião afro, alguém que é ubandista. Eu vou respeitar ele e se ele quiser, eu apresento a minha religião a ele. Eu posso evangelizá-lo, mas evangelizá-lo de uma forma respeitosa, mas dialogar com ele não de uma forma arrogante, de uma forma debochada, como muitas pessoas fazem. Eu tenho que dialogar respeitando ele, respeitando a sua religião e apresentando, olha, eu tenho uma religião que eu creio como verdadeira, que eu creio como certa. Se você aceitar, eu posso te apresentar ela, mas não chegar de forma intolerante, de forma desrespeitosa e tratar a respeito dessa pessoa. Porque isso já se torna não um evangelismo, mas já se torna um problema, porque é um desrespeito à religião do outro. Então, há essas diversas divergências, há essas diversas, como é que eu posso dizer? Esses diversos argumentos. Só que nós, por sermos cristãos, nós adoramos um Deus verdadeiro. Para nós é verdadeiro. Só que muitas pessoas, como diz o comentarista da lição, por não terem conhecimento, eles acabam adorando um Deus falso. Por que eles adoram? Porque há no ser humano essa necessidade de expressar a sua espiritualidade. Então, por eles não conhecerem, eles acabam adorando outros deuses, acabam adorando outros deuses que não, para nós não são deuses, que não é o Deus verdadeiro. Do exemplo de um budista, ele adora outros deuses, mas ele não conhece o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio. E por não conhecer, eles adoram outros deuses. Por estarem, lembra disso aqui, ó, em culturas, em povos diferentes, em povos e culturas diferentes, eles lá conhecem outros deuses. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel, como servo do Senhor, é evangelizar, é apresentar o Deus verdadeiro de forma respeitosa, de forma pacífica e sermos luz e sal da terra, como Jesus nos ordenou. Então, nesse tópico aqui, como nós vemos, falando a respeito do antigo paganismo, nós vemos que o comentarista aqui apresenta um texto de Hebreus 18, 19, e desde lá já tem esses deuses pagãos, quando Elias faz o desafio no Monte Carmelo, sobe lá e chama os profetas de Baal, os profetas de Azera, e mostra que só há um Deus verdadeiro. Através daquele desafio, ele prova para aquela multidão, para aquele povo que estavam ali,
que só há um Deus verdadeiro. E esse Deus é todo-poderoso. Logo, nós percebemos o quê? Que, como diz o comentarista, esses deuses do antigo paganismo, eles mudam os nomes, mudam a maneira que são, como são adorados, porém, como o comentarista diz, em essência a espiritualidade pagã continua a mesma. Então, esses deuses, eles são os mesmos da espiritualidade holística. Esse Deus desse holismo, eles são os mesmos. Só que cabe a nós, o quê? Cabe a nós termos conhecimento e ciência do Deus verdadeiro, para não cairmos nesses erros heréticos dessa doutrina da espiritualidade holística. Tudo bem até aqui? Quando nós voltamos para o subtópico 2, falando a respeito do misticismo oriental, o comentarista diz o seguinte: olha, nas últimas 2 décadas, esse movimento, essa filosofia de espiritualidade holística, ela tem crescido muito no Ocidente. Isso é verdade, isso é fato. E ele disse que o holismo ele está na moda, ele está presente nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, inclusive em livros best-sellers e até mesmo nos currículos escolares. Ele então afirma que essa espiritualidade holística, essa crença, esse holismo, ele nada mais é do que as mesmas crenças do antigo paganismo. Mas como assim, Tiago? Não tem uma quantidade grande de tempo que esses deuses do antigo paganismo foram apresentados? Sim, tem. Mas como pode ser o mesmo? Simples. O comentarista diz que essa espiritualidade holística, esse holismo, eles passou por uma espécie, a palavra que eu acho mais correta para usar aqui, para os nossos dias, é que eles passaram por uma certa atualização. O comentarista, ele diz assim, na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais, redividas ou recicladas. Ou seja, passaram por uma reciclagem, por uma atualização, e são as mesmas do antigo paganismo. Lá, como nós vemos na Babilônia, a respeito dos deuses da Babilônia, quando nós vemos no Egito, falando dos deuses do Egito, e lá também, quando Elias faz aquele desafio e pleiteia contra os profetas de Azera, contra os profetas de Baal, e mostra que só há um Deus. Então, o comentarista diz, nesse subtópico, o misticismo oriental, ele diz o quê? Esse sistema, essa filosofia de espiritualidade holística, ela é a mesma do antigo paganismo. Ela passou por uma reformulação, por uma atualização, por uma reciclagem e se apresenta hoje dessa forma de espiritualidade holística. Mas é a mesma do paganismo antigo. Então, se é a mesma, Deus abomina. Deus não aceita, porque só ele precisa ser adorado, ou ele requer adoração somente para si. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ok? Tudo bem até aqui? Então, ele diz o seguinte: é a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Então, o comentarista, ele apresenta essa nova forma de espiritualidade, dizendo o seguinte: olha, é a mesma do paganismo antigo, só passou por uma reciclagem, só passou por uma reformulação. Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter essa verdade incalcada em nossas mentes, de que essa espiritualidade holística, ela é apresentada como sendo uma nova espiritualidade, mas nada mais é do que a mesma espiritualidade apresentada aqui, no antigo paganismo, a mesma. Só passou por uma reciclagem, só passou por uma reformulação. Tudo bem até aqui? Nosso vídeo já se encontrou um pouquinho extenso, mas eu vou parar por aqui, finalizar por aqui. Só fazer uma pequena retrospectiva. Então, nós vimos a respeito desses 2 subtópicos, o antigo paganismo e o misticismo oriental.
vimos aqui no antigo paganismo, que sem o conhecimento do Deus verdadeiro, as pessoas acabam adorando um falso Deus. E apresentei a você as 5 religiões mundiais que há no mundo, né? As 5 maiores que há no mundo. Falei por elas não terem, por algumas delas não terem o conhecimento do verdadeiro Deus, elas acabam adorando deuses diferentes. E que o misticismo oriental, essa espiritualidade holística, nada mais é do que as mesmas espiritualidades do paganismo antigo, que passou por uma reformulação, uma espécie de atualização, e agora eles vêm com essa abordagem, chamando de espiritualidade holística. Mas como o nosso comentarista diz, ele diz o seguinte: tudo está numa panela só, é a operação do erro, querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensinos de demônios. Tudo bem até aqui? Na próxima lição, no nosso próximo tópico, nós iremos falar sobre o fundamento da espiritualidade holística, tá bom? Então te aguardo no próximo tópico. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.